experiências que este país já passou por elas. Vamos. E quando nós debatemos sobretudo esta questão da subida dos combustíveis. E eu muitas das vezes, quando nós discutimos este assunto, aqui vem muito labirinto, porque agora temos a guerra da Rússia-Ucrânia, não é? A guerra da Rússia e Ucrânia está há 60 dias no contexto global. Mas nós sabemos perfeitamente que temos problemas dos combustíveis que vêm desde lá. Em 2006, fevereiro, nós tivemos em Moçambique a greve dos chapéus. Nessa altura, chapa até custava 5 meticais. 5 a 7,5. Não é? Sim. Na liderança do presidente Guebuza. O presidente Guebuza, percebendo do risco de convulsões sociais, na qualidade do presidente, sentou com o Conselho de Ministros e disse, na altura, vamos fazer de tudo para subsidiar o combustível. Subsidiar o combustível, na minha ótica, era dar subsídio para tudo que é combustível. Porque nós entramos aqui numa outra onda da exclusão social. Nós temos que subsidiar apenas os transportadores. E aqueles outros moçambicanos que têm suas viaturas não querem ser subsidiadas? As empresas, etc, etc. Então, encontramos exatamente nisto. O que ele fez na altura? Ele subsidiou e nós tivemos um longo tempo sem mexida. Não havia encurtamento de rota nessa altura. Havia respeito das pessoas que iam apanhar os carros. E nós tínhamos todo tipo de carros pela natureza econômica do nosso país. Certo. Não é? Tínhamos os transportadores privados, tínhamos os carros de 15... E até onde houve esta proliferação dos transportadores privados? Mais tarde é quando veio o transporte privado. A questão da subida do combustível, ela deriva para nós por ausência das políticas públicas, independentemente de nós sermos um país dependente das importações de combustível. Porque está mais que sabido que quando há subida do combustível também mexe com o xadrez social, não é? Dos moçambicanos. Quando o presidente Nyusi chega no poder, ele elimina o subsídio que vinha sendo praticado. Algumas vozes dizem que no tempo da governação do presidente Guebuza, o Estado era apoiado pelo apoio programático, os amigos de Moçambique que davam para o orçamento geral do Estado, daí havia dinheiro. Então as coisas de fato tinham que acontecer. E aconteceram. Nós encontramos numa situação bastante caricata, quando nós debatemos a questão dos combustíveis, depois, muitas das vezes, ouvimos aquilo que são as mensagens vindas do governo. Ou encontramos esta reunião da FEMATRO e o governo de Moçambique através do Ministério dos Transportes e Comunicações. Depois, no fim, queremos os resultados. Não encontramos os resultados. O que aconteceu foi um plano de mitigação para que as convulsões sociais não continuem. Não é? Dizendo, olha, nós vamos esperar, vamos tentar monitorar até os próximos 6 meses. Para o boi dormir. Não é? Para o boi dormir. Para o boi dormir. Certo. Não é? Mas os problemas continuam lá. Porque quando nós falamos dos transportes públicos, é preciso a gente pensar com cabeça que nós estamos apenas a olhar os transportes públicos, olhando os masbombos grandes. Certo. Porque os masbombos grandes têm um ponto de onde partem e tem um ponto onde termina. Mas nós temos que olhar a cidade. Temos que olhar o país de forma geral. Não é exatamente este. E depois entra um outro ponto, a questão do licenciamento. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, que em Moçambique temos 90% desses transportadores que não estão licenciados. E depois fala-se muito desta questão do processo do cartão Famba. Certo.
Para subsidiar o utente, neste caso. Quem é esse utente? O transportado. Quem é esse utente? Porque quando fala de transportador, de passageiros carenciados, quem é esse passageiro carenciado? É política, não é? É uma forma que foi encontrado aqui com a FEMATRO, no sentido de poder amainar o boi dormir, não é? Mas está a dormir mesmo, vai dormir, e depois de 6 meses, qual é o passo a seguir que vai acontecer? Então, nós estamos a dizer o seguinte: não há nenhuma solução que eu acho prévia. É insustentável a medida de facto aqui tomada, porque se nós queremos melhorar aquilo que você diz a nós, soluções, é preciso a gente aparecer e dar a solução como país. Eu até ficaria feliz se esta semana o governo aparecesse e dizer que, olha, mediante a situação que nós vimos, o Estado moçambicano vai importar 20 mil machibombos para a gente distribuir em todo o país. Aí nós íamos resolver o problema. Mas enquanto isso não acontecer, os problemas vão continuar e depois vamos ter este esforço, não é, da preocupação, e isto de facto corre esses riscos da convulsão social. E a convulsão social em Moçambique é inevitável. Que o governo fique de facto a saber, porque na minha ótica, se há alguém aqui que não está muito mais preocupado em ver o seu povo a usufruir o melhor, é o presidente, não é? Porque ele, na qualidade do presidente, tem consigo o machado, não, o martelo. Era orientar o Conselho de Ministros que façam de tudo aquilo que estiver ao vosso lugar para nós subsidiarmos. Quando subsidiar os transportes e subsidiar o combustível são duas coisas meramente diferentes. E neste país aqui, a gente diz que não há dinheiro. Há muito dinheiro aqui. Há muito dinheiro. A sério? Muito dinheiro em Moçambique. A sério? Há muito dinheiro que pode, na minha ótica, resolver, mas o dinheiro é confinado por um grupo de pessoas, não é? Na sua maioria. E nós vamos olhar o rácio populacional. 30 milhões de moçambicanos, não é? São todos esses com maiores problemas. E depois temos um grupo de pessoas, porque mesmo os transportes privados, se nós olharmos quem as pessoas que detêm os transportes privados, não é? E quando se fala desta questão do licenciamento, aqui nasce um outro grande problema de nós querermos saber quem é que de facto licenciou, porque primeiro temos que olhar a questão da contabilidade, que é um dos requisitos. Não tem nenhuma contabilidade organizada, a manutenção dos machibombos não é boa, não é? As vias de acesso que nós temos em Moçambique são aquelas que nós todos conhecemos. Por parte dos é por essa razão, na manhã de ontem ali, na província de Nampula, tivemos aquele acidente, no sábado tivemos problema aqui em Maluana. São problemas sérios, conjunturais e estruturais. Então, quero dizer o seguinte, parando aqui, que nós estamos ainda longe, mas que nós precisamos, se calhar essa vai ser a minha intervenção no segundo tema, quando nós falarmos das potencialidades dos recursos que nós temos, porque uma outra coisa, continuamos a nos debater com combustível fóssil, mas é um país que produz gás natural. Caótico. Doutor Forquilha, vamos correr mesmo ao encontro do teu posicionamento relativamente a este tema e análise sobre esta subida do preço de combustível que agitou a maior parte dos transportadores semicoletivos. A cidade de Maputo esteve